todo mundo já ouviu falar, ok? Todo mundo sabe que existe, mas nem todo mundo sabe o que é. Uhum. Fala um pouquinho para gente o que é o consórcio. Vou falar para vocês. Falando um pouquinho da história do consórcio, eu vou trazer um pouquinho minha história, Perfeito. né, e a história da empresa, que vai caminhando junto, né? Hoje eu sou diretor comercial do consórcio Unifisa, né? Uma administradora com 29 anos de mercado, né? Então, desses 29 anos, eu estou há 25 anos lá. Então, imaginem vocês, né? Eu aqui com meus 44 anos, vivi basicamente minha vida adulta toda nesse sistema. E o consórcio, quando eu comecei no consórcio, era uma forma bem tradicional de venda, né? Aquela forma do vendedor pastinha. O que conhecia mais era o consórcio de automóvel. Na sequência veio o consórcio de imóvel. E no decorrer desses anos todos, o sistema de consórcio evoluiu. Não só o sistema evoluiu, como a própria Unifisa evoluiu também. Então, eu acompanhei esse movimento, né? Eu acompanhei todo esse processo evolutivo, trazendo o consórcio desde daquela venda porta a porta, né? Até hoje, onde a gente tem um sistema de consórcio que trabalha de uma forma muito digital, né? Muito moderna, contemplando outros bens que não apenas o veículo e o automóvel, né? Para você ter ideia, principalmente pós-pandemia, né? Imagino que a pandemia digitalizou grande parte das empresas aí de uma forma forçada, né? Na pandemia a gente se viu ali, cada um na sua casa, não sabia se o sistema de consórcio ia progredir ou não, só que a gente olhou e falou, gente, temos um sistema sólido que sobreviveu até agora e precisamos dar um jeito nisso, né? Então, naquele momento, a gente começou a transformar o consórcio numa forma digital, e começamos a atingir uma massa que a gente não atingia antes, né? O público jovem, né? Aquele público que está na internet e aquelas pessoas que não conheciam o consórcio. Então a gente conseguiu fazer com que aquela venda que antigamente era aquela venda do vendedor pastinha no contrato carbonado, chegar hoje num fluxo de venda totalmente online, né? Então hoje o meu vendedor, ele consegue atender um cliente à distância, ele fecha o contrato à distância online, o cliente passa pelo processo de assinatura digital, faz o pagamento de forma digital, né? Recebe toda a documentação. Depois de contemplado, ele tem uma jornada de contemplação toda de forma digital, ou seja, o cliente hoje mal precisa ter o contato físico com o representante, a não ser que ele queira, óbvio, né? E a gente ainda carrega isso muito forte dentro da gente, a gente gosta de estar junto, mas a gente digitalizou e trouxe o consórcio para um momento novo, né? E hoje o sistema de consórcio, Guerra, ele abrange muitos setores, né? Então a gente tem alguns setores base, que é o consórcio de automotor, que seria o consórcio de caminhões, o consórcio para veículos, né? Consórcio para tudo que tiver motor, né? Consórcio de automotores. A gente tem o consórcio imobiliário, que você pode adquirir um imóvel novo ou usado. Você pode adquirir um terreno, né? Você pode construir com esse dinheiro do consórcio de imóveis, você pode reformar, né? E a gente tem um consórcio de serviços. O consórcio de serviços é algo mais novo, né? Que trouxe aí uma gama de opções que até então não se tinha no consórcio. Então, tudo que for serviço, a gente consegue vender pelo consórcio. Ou seja, um serviço, uma cirurgia plástica, né? A gente consegue vender uma viagem para o exterior, a gente consegue vender um curso, né? Uma reforma, tudo através do consórcio de serviços. Legal. Então, resumindo, o consórcio ele é uma forma de você adquirir um bem ou um serviço por meio de um sistema de autofinanciamento coletivo. Você foi preciso na sua colocação, foi cirúrgico na sua colocação agora, né? O sistema de consórcio, o que é? A gente forma grupos de pessoas, esse é o papel da administradora, de ir atrás dessas pessoas, né, colocar um time comercial para fazer esse processo de venda. A gente junta pessoas com interesse em comum e formamos um grupo. E para gerir esse grupo, eu cobro uma taxa de administração. Uma taxa de administração que ela é muito inferior a uma taxa de juros, por exemplo, no financiamento bancário, né? Por quê? Porque eu estou utilizando o dinheiro, o fundo desse próprio grupo. O próprio grupo está contribuindo
né, para que cada um dos participantes, em determinado momento, seja contemplado, né, e para isso eu cobro uma taxa de administração que é bem pequena. Legal. E aí, que forma que a gente consegue ser contemplado? Certo. A gente tem aí algumas formas de contemplação, que são, primeiro, pelo sorteio da Loteria Federal. Essa é a parte que as pessoas mais desejam, né? Porque você não tem nenhum desembolso financeiro nesse momento. Então, todos os meses, Guerra, a gente faz um sorteio de um cliente pela Loteria Federal. Eu pego os números da extração da Loteria Federal, tem uma regrinha que o cliente recebe no momento da sua adesão, e se o número dele coincidir com aquele número do sorteio, ele tem direito ao uso desse crédito, tá? Sem ter que ter desembolso nenhum de lance. Tá? O que seria o lance? O lance é uma antecipação de valores, uma antecipação de parcela. Funcionaria mais ou menos como se fosse um leilão, digamos assim. Né? Todo mundo daquele grupo é interessado em ser contemplado, oferta um lance. Esse lance é um lance sigiloso, ninguém fica sabendo o lance do outro. No momento dessa assembleia, eu abro o lance de todo mundo, e aí o maior lance é o lance vencedor. Essa pessoa ela paga o lance que ela ofertou, certo? E aí uma segunda pessoa tem direito ao crédito. A primeira foi por sorteio, a segunda por lance. Um diferencial que a gente tem hoje, que é muito bacana, é o lance embutido. O que seria o lance embutido? É o empréstimo do próprio crédito para que ajude a pessoa a pagar o lance ofertado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que a gente fez um crédito de imóvel de R$100 mil e a pessoa deu um lance ali de 40% e foi contemplada, por exemplo. Né? Na Unifisa, a gente tem um lance embutido de até 30%. Como o lance vencedor foi de 40%, né, a pessoa ela paga só os 10% que passou desses 40% e 30% ela desconta do próprio crédito. Né? Então, no momento que ela for utilizar o crédito ali, que seriam 100 mil, eu desconto os 30 mil e pago 70 para ela. Ou seja, eu fiz um empréstimo ali do próprio crédito dela para ela utilizar como lance, né? Auxiliando ela até uma contemplação mais rápida.